Qual você acha mais fácil para acreditar? Acreditar no primeiro mandamento que está escrito lá, para não ter outros deuses além do Pai, não terás outros deuses diante de mim, ou acreditar que existe três deuses, um Deus que é Pai, que é verdade, existe sim, outro Deus que é Filho, que não existe, e outro Deus, Espírito Santo, que não existe. Qual você acha mais fácil? Acreditar no que está escrito ou no que a igreja te ensina? Ou nessas heresias aí que a igreja te ensina? Eu vou ser sincero, eu acho muito mais fácil acreditar no que está escrito lá no primeiro mandamento. Que o primeiro mandamento diz que não terás outros deuses diante de mim, diante do Pai. Eu acho muito mais fácil acreditar nele, nesse mandamento, do que acreditar na doutrina da Trindade. Porque a doutrina da Trindade, ela não tem base bíblica. Eu vou ter que ficar inventando coisas daqui, dali, puxando ponta de um lado, puxando ponta do outro, engolindo uma coisa e fazendo outra. E vou fazer um malabarismo, vou ficar quebrando a minha cabeça para explicar uma coisa que não está lá dentro da Bíblia. Eu tenho que criar fantasias para poder defender aquela heresia. Ao passo que o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. É um mandamento simples, fácil, qualquer pessoa entende ele, não precisa de fazer rodeio nenhum para explicar, não precisa de fazer rodeio, não precisa de criar confusão na mente dos outros, nem na mente da gente, não precisa perder muito tempo para poder ficar explicando. E se você comparar texto com outros textos, você vai achar que é muito mais fácil para explicar, porque os outros restantes da Bíblia falam, quando o primeiro mandamento fala para não ter outros deuses diante de mim, diante do Pai, você vai lá em 1 Coríntios 8,6, Paulo está falando lá que há um só Deus, o Pai. Aí você já sabe que é um só Deus. Depois, se você quiser pegar o primeiro mandamento e comparar com João 17,3, o Senhor Jesus está dizendo: e a vida eterna é esta, que conheça a Ti, o único Deus verdadeiro, e está exatamente confirmando o que está lá no primeiro mandamento. Depois, se a gente for lá em 1 Timóteo 2,5, fala assim: há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aí você vai pegando textos e mais textos, sem precisar de confusão, sem precisar de criar, ficar puxando ponta para um lado, ponta por outro, porque a verdade, ela é muito fácil de você defender a verdade. Quando a gente fala a verdade que está lá nas Escrituras Sagradas, a gente tem confiança própria, a gente tem firmeza no que está falando, o Espírito Santo fala na mente da gente, fala na consciência da gente, e a gente tem facilidade para expressar o que é verdade. Quando que a mentira, ela faz confusão na mente da gente, ela embota a mente da gente, ela entorpece a mente das pessoas, ela vicia a mente das pessoas. E aí as pessoas vai ter que inventar, puxar para um lado, puxar por outro, inventar coisa para colocar em cima, e filosofar, fica aquelas filosofia humana, aquelas teimosia, uma coisa desagradável. Então, esse povo religioso de hoje, eles são igual aqueles antediluvianos. Fica contendendo e depois o que acontece? Perde a salvação, né? A única diferença entre os antediluvianos e o povo de hoje é que os antediluvianos eles foram destruídos com água. E esse povo de hoje que nega o primeiro mandamento, contende contra a Bíblia, guerreia contra a Bíblia, eles vão ser queimados. Não vai ser destruído com fogo, mas serão queimados. Então o Senhor Jesus disse que assim como foi no povo antediluviano, será agora. Aquele povo contencioso,
Quanto mais Noé pregava, mais duro de coração eles ficavam, mais confusão eles faziam, até que veio o dilúvio e levou a todos. E hoje está no mesmo caminho esse povo aí, ó. Não crê na verdade, quando deixa de acreditar na Bíblia para acreditar na doutrina da Trindade. Você não para pensar? A gente tem que parar para pensar. Falei, gente, por que eu estou contendendo contra a verdade que está na Bíblia para defender uma doutrina que não tem fundamento na Bíblia? Pensa nisso.